Meus amados, queridos irmãos, ovelhas que o Senhor Jesus comprou com o seu próprio sangue, eu vos saúdo com a graça e a paz da parte dele. Amém. Irmãos, abramos as nossas Bíblias em Atos 20, Atos capítulo de número 20. Nós farei a leitura do verso 1 a 12. Peço que todos acompanhem com atenção. Essa será a porção que nós iremos expor nessa noite, pela graça do Senhor. Assim nos diz então a santa palavra do nosso Deus. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de repartir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém. Meus irmãos, vamos ainda fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus, nós ainda levamos a voz ao Senhor, Pai, suplicando, ó Deus, que pela Tua graça, pela Tua misericórdia, se faça ainda mais presente neste momento da pregação da Tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações. Apareça ainda mais aos olhos de nossa fé pela Tua palavra. Que os nossos olhos, ó Deus, sejam grandemente confortados através deste meio de graça maravilhosa, pregação. Senhor, rogamos isto, que o Senhor também abençoe aqueles que são nossas autoridades. É mandamento da Tua palavra que oremos por eles. Rogamos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia deles. Conceda-os sabedoria nas decisões que devem tomar. Especialmente, Senhor, que o Senhor os converta. Que eles não sejam, Senhor, homens que usurpam o poder do Senhor, que recebem a autoridade das Tuas mãos para fazer o que bem querem, com seus corações ímpios contra Cristo, aquele que é o Rei dos Reis. Que eles temam ao Senhor, que esta seja uma nação cujo Deus é o Senhor, que as nossas autoridades, a partir inclusive do presidente da nossa república, Senhor, que o Senhor os salve, porque todas as coisas, ó Deus, que são impossíveis aos nossos olhos, aos Seus olhos, Senhor, são fáceis.
Rogamos isso, Senhor, em nome de Jesus, e que o Senhor tire nosso país de um caminho de rota de violência, de tantos, ó Deus, de tanta degradação, de tanto confronto de princípios bíblicos, Senhor, como nós temos visto em nossos dias. Tenha misericórdia, em nome de Jesus, assim rogamos. E agora aqui, mais uma vez, oramos a Ti, Senhor. Fala conosco, ó Rei dos Reis, Tu, Senhor Jesus, que está sobre a nação, a sociedade civil, Tu que estás sobre a Tua igreja. Fala conosco dos céus, através do Espírito que veio e desceu. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Amém. Certamente cada um de nós tem histórias a contar de momentos em que foram momentos de tensões, momento até mesmo de sofrimento, em que nós nos desgastamos emocionalmente, até mesmo tivemos ali alguma perda material com alguém, tendo que até mesmo ajudar alguém ou assistir ainda aquela pessoa não seja grata a nós. Se tornou uma grande tensão, uma coisa ruim, mas que depois surgiu uma grande amizade. Ou então, isso acontece também no casamento. Momentos ruins, tensos, em que chega um ponto em que é preciso ter ali aquilo que se chama de DR, né? Uma conversa entre o casal, onde se lava as roupas sujas. É um momento tenso, é um momento difícil, mas isso fica na memória, porque a vida do casal daí em diante muda. Tudo fica mais leve, tudo fica mais íntimo. Isso acontece quando, por exemplo, alguns também são desempregados, são demitidos, e vem toda aqueles pensamentos, como serão as contas a pagar, os compromissos e etc. Mas o Senhor então providencia até mesmo um trabalho melhor. E aquela demissão fica na história, fica na memória. Um momento difícil que passamos, mas que o Senhor então fez de tudo aquilo algo maravilhoso. Meus irmãos, o Senhor, Ele usa momentos difíceis e tensos em nossas vidas para mostrar o seu poder, para confortar, para consolar os nossos corações. O Senhor é sábio. Como disse um dos músicos de nossos dias, Ele é um sábio tapeceiro. Um tapete, quando nós olhamos ao avesso, é feio. Os fios entrelaçados, mas quando nós olhamos na parte de cima, a obra é maravilhosa. O Senhor é assim. E é exatamente isso que nós vemos nesse texto. Paulo, depois que passa a Macedônia, e depois ele vem retornando para chegar rumo à sua base missionária, a Antioquia, ele tem então que passar ali por Troade. Na verdade, antes mesmo, depois de todo o tumulto que aconteceu em Éfeso, que o Senhor proporcionou pela sua providência, Ele conforta e consola os corações daqueles irmãos. Aquela igreja que havia acabado de nascer. Depois ele chega em Troade, prega a palavra, o local ali está cheio. De repente acontece uma coisa que ninguém esperava. Um jovem cai da janela, do terceiro andar, e ele morre. Aquilo fica na memória de todos. E agora? Paulo então ressuscita o jovem. E o Senhor mostra o seu poder. Perceba que o Senhor, pela sua providência, Ele arquiteta momentos duros, difíceis de sofrimento em nossas vidas, em cada uma de nossas vidas, a fim de mostrar o seu poder e a fim também de nos consolar, de fazer-nos experimentar o consolo que só o seu Espírito pode nos dar. É isso que nós vemos nesse texto.
nós vemos o Espírito Santo, através de Paulo, consolando a igreja. Em primeiro lugar, em meio à perseguição. E em segundo lugar, em um momento de profunda dor. Aqui estão os nossos dois pontos. Aqui está o tema desse sermão: o Espírito consola a igreja em meio à perseguição e em momentos de profunda dor. O primeiro ponto que veremos: o Espírito Santo consola a igreja em meio à perseguição. E em segundo lugar, o Espírito consola a igreja em meio a momentos de profunda dor. Volte seus olhos então, meu querido e minha querida, para o verso número 1 de Apocalipse 20. Aqui nós começamos a ver o Espírito Santo consolando a sua igreja em meio à perseguição. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Nós vemos aqui Paulo, na verdade o Espírito através dele, consolando os discípulos em meio à perseguição. Talvez você esteja lembrado do último sermão. Eles estavam em Éfeso. Paulo já havia ali um bom tempo naquela cidade pregando o evangelho. Ele teve liberdade por um tempo para pregar, mas eis que acontece aquilo que geralmente acontece quando o evangelho é pregado. Pode demorar muito tempo ou pouco tempo. Existe então ali um levante contra o evangelho. A profissão daqueles que faziam nichos de Diana é ameaçada, porque Paulo pregava que não são os deuses aqueles que são feitos por mãos humanas. Então, eles se levantam, eles querem pegar Paulo, não conseguem, eles pegam Gaio e Aristarco, arrastam. O Senhor levanta um homem que não sabemos o nome, um escrivão, para fazer com que tudo aquilo acabasse. Mas agora vem o texto que nós estamos pregando. Cessado esse tumulto, Paulo sabia que ele não tinha muito tempo mais naquela cidade. Ele precisava partir. Ele corria perigo de ser violentado. Mas mesmo assim ele ainda permanece um pouco, você perceba muito bem. Paulo, ele tinha a oportunidade de sair dali, ele era um missionário. Mas e aqueles irmãos que moravam ali? Eles estavam no meio da perseguição. Perceba que, ameaçado, Paulo não foge logo. Ele ainda demora um tempo ali. Ainda que rápido. Ele havia plantado aquela igreja, irmãos. Eram os filhos da fé. Ele passou longos anos ali. Paulo tinha uma relação de pai para com aqueles irmãos. E agora eles estão nesse momento de perigo e hostilidade à fé. Nós lemos na carta que o apóstolo João, na verdade o Senhor Jesus envia a igreja em Éfeso, lá em Apocalipse 2:3, se mencionar uma perseguição. E parece que essa perseguição durou até os dias em que João escreve. Nós não sabemos exatamente. O fato é que aqueles irmãos tiveram que lidar com a perseguição. Como Paulo partiria? Como Paulo deixaria eles? Paulo então manda chamá-los. E então conforta, consola. É a mesma coisa aqui. Paulo os consola. Paulo pensa como é que vai ficar o ânimo deles para enfrentar tal situação. Ele então os encoraja. Ele os fortalece para que eles sirvam ao Senhor Jesus. Eles haviam conhecido o Senhor Jesus. Eles haviam conhecido o poder de Cristo, inclusive, sobre os demônios. Vocês lembram? Os demônios começam a se manifestar. Isso é típico daqueles dias, quando Cristo já havia entrado na casa do valente, amarrado ele para saquear a casa, como ele mesmo diz. Os demônios então começam a se manifestar. Os discípulos sabiam do poder de Cristo. Paulo lembra certamente isso a eles. Paulo os consola, Paulo os conforta. Paulo diz: não temam, confiem. Meus irmãos, Paulo está ao lado deles aqui. É isso que é consolar.
Ele está ao lado deles, ajudando-os a sustentar aquela situação difícil. Paulo os consola, os conforta. Mas Paulo vai sair dali. Como será o futuro daquela igreja? Grande fundador da igreja não estará mais com eles. O pai na fé não estará mais com eles. Paulo confortava eles ali naquele momento. Mas e como será o conforto e o consolo depois então? Meus irmãos, o Espírito Santo já havia descido. Aquele sobre quem o Senhor Jesus disse lá em João 14:26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai o enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Paulo saiu, mas o Espírito Santo continuou, consolando, confortando, sustentando o coração daqueles irmãos, lembrando-os de quem era o Salvador deles, que disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Paulo chama e os conforta. Ele é limitado, mas o Espírito Santo continua com eles. O Senhor Jesus, meus irmãos, nunca abandona a sua igreja. Nunca. Ele nunca abandona cada igrejinha local que ele abriu. Cada parte do seu reino, ele não deixa. Ali está o Espírito para confortar e consolar os corações. Paulo sai, depois de ter confortado, mas o Espírito continua. Paulo então atravessa aquelas terras, ele está em Éfeso. Éfeso fica onde é hoje a Turquia, na Ásia, na chamada Ásia Menor. Então ele atravessa rumo à Macedônia, onde ficava a igreja de Filipos e a igreja de Tessalônica. É isso que diz no verso 2: havendo ele atravessado aquelas terras, ele fortaleceu os discípulos com muitas exortações e dirigiu-se então para a Grécia. Paulo não perdia tempo. Paulo de fato era um pastor. E ele sabia dos perigos que as ovelhas de Cristo passam. E ele aproveitou aquela viagem para passar nas igrejas onde ele plantou, ou foram plantadas por outros que ele enviou. E confortava, como um médico que sai no seu plantão de sala em sala, de quarto em quarto, para saber como estão os pacientes. Assim Paulo vai saindo pelas igrejas e vai fortalecendo cada um. Paulo então, meus irmãos, é um pastor. E ele então fica ali na Grécia, certamente na igreja de Corinto. Era a região onde ficava a igreja de Corinto. Por 3 meses. Nós sabemos do envolvimento de Paulo com aquela igreja. Paulo escreveu 4 cartas para aquela igreja. 2 foram inspiradas e são as que nós temos. Paulo tinha um grande relacionamento com eles. E ali ele fica 3 meses lidando. Você sabe muito bem dos problemas que havia naquela igreja. Havia muitos. Paulo registra isso nas suas 2 cartas. Havia muito trabalho ali. Ele fica ali, pastoreia, conforta também aqueles irmãos. Mas agora ele pensa em voltar. E diz o texto no verso 3 que, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, que era o caminho mais curto de navio, ele determinou voltar pela estrada, pela Macedônia. Um caminho muito mais longo. Meus irmãos, Paulo mal tinha descansado de uma longa viagem. Ele ficou ali 3 meses. E da tensão em Éfeso, daquela confusão de 2 horas, uma grande multidão gritando: grande é a Diana dos Efésios, e querendo trucidar os discípulos de Cristo. Agora mais uma vez vem os judeus. Certamente eles lembram que foi Paulo quem fundou uma igreja ao lado da sinagoga. Isso ficou marcado. Já passamos por esse texto. Lá em Atos 18, no verso 7, diz:
saindo da sinagoga, entrou na casa do homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Contígua significa era ao lado, era muito próximo. E ali então começou a igreja de Corinto. Agora Paulo está de volta em Corinto. E aqueles judeus olham e lembram dele. Eles querem mais uma vez pegá-lo. Paulo não pode. Talvez eles tenham comprado as passagens para ir juntamente com Paulo no navio, para fazer algum mal a Paulo, nós não sabemos. O fato é que Paulo resolve desistir e voltar por terra. Mas o que é maravilhoso aqui, meus irmãos, são os companheiros de Paulo nessa viagem. Verso 4 diz: acompanharam-no até a Ásia, Sópater de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Perceba quem era a companhia daquele que estava confortando os discípulos. Eram homens que participavam com Paulo também das mesmas coisas. Gaio e Aristarco estavam em Éfeso quando aquela confusão começou. Timóteo vocês conhecem. Era filho na fé de Paulo. Acompanhou ele. Viu ele em muitas tribulações. Esses homens eram homens que compartilhavam com Paulo dos seus sofrimentos. Meus irmãos, um pastor, um líder da igreja, ele é alguém chamado por Cristo para ser aquele que vai sustentar muitas pancadas do mundo e de Satanás para proteger a igreja. Mas ele também é alguém que carece de companhia. Nós olhamos para a carta que Paulo escreveu a Timóteo, e Paulo, quando está sozinho, diz: manda-me Marcos, que também me é útil para o ministério. Ele reclama quando ele ficou só na sua defesa. Ele carece de companheiros. E agora nós temos exatamente esses companheiros que sabiam, não apenas de ouvir, mas de participar dos sofrimentos com ele ali. O que vocês acham que aconteceu? Aquele homem que Deus usava para confortar a igreja foi confortado. Certamente esses companheiros, durante essa viagem na estrada, fortaleceram Paulo, confortaram ele, consolaram seu coração, animaram-no, falando as mesmas palavras que ele já tinha ouvido da boca de Paulo. Perceba então que não só Paulo é aqui um instrumento do Espírito para confortar, para consolar a igreja, mas ele mesmo, sendo homem, precisa também ser consolado. E ele é acompanhado e protegido por aqueles irmãos. Eles então, rumando na estrada, nós percebemos que Paulo não apenas se preocupa com suas lutas, com seus sofrimentos. Paulo se preocupa com aqueles que estavam passando necessidade. Nós lemos na liturgia. Eu peço que você abra mais uma vez a sua Bíblia lá em 2 Coríntios 8. Segundo aos Coríntios 8, a partir do verso 1. Veja que Paulo diz também: irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, que são exatamente a igreja ali em Filipe, especialmente a igreja em Filipe, mas também a de Tessalônica.
Porque no meio de muita prova, perceba, prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Aqui Paulo mostra como aqueles irmãos se compadeceram. Mas lá em Romanos, no capítulo 16, aliás, capítulo 15, irmãos. No verso aqui de número 26, porque aprove a Macedônia e a Caia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. E isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Perceba, Paulo estava de viagem rumo a Jerusalém. Ele tinha que voltar para lá. Ele já havia determinado isso em seu coração. Nós vimos isso no último sermão. E os irmãos da Macedônia, então, querem ajudar, sabendo da situação de pobreza dos irmãos lá em Jerusalém. Fazem uma coleta. Eles se organizam para que Paulo seja aquele que envie esse valor. Perceba, o grande detalhe aqui é que mesmo em meio a esse sofrimento, Paulo tinha sido ameaçado de violência e de tantas outras coisas. Ele podia muito bem dizer: a minha cabeça está cheia, eu não consigo pensar. Mas o que Paulo faz é ter o trabalho, porque isso dá trabalho, de coletar o valor para levar a esses irmãos, em sinal de compaixão. Paulo não se preocupa apenas consigo, mas com os outros. Aqui nós vimos então, meus irmãos, o ministério do Espírito, consolando o coração de irmãos em perseguição, inclusive do próprio apóstolo Paulo. Mas passamos então ao segundo ponto, a partir do verso 7 até o verso 12. E vemos o Espírito Santo consolando o coração daqueles irmãos em meio a um momento de grande dor. Verso 7 diz: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Paulo e seus companheiros de missão estavam ajuntados ali em Troade. Eles haviam chegado em Troade. Eles passam uma semana ali. E o que eles fazem? No primeiro dia da semana, eles estão reunidos para cultuar o Senhor. Paulo havia esperado acabar a festa da Páscoa. É isso que diz o verso número 6. Não porque ele estava comemorando a Páscoa nos moldes da antiga aliança, mas porque ele precisava ser sábio. Se ele viajasse, se locomovesse naqueles dias, ele iria levantar suspeita. Viriam mais uma vez os judeus sobre ele, acusando-os e que ele era contra a lei de Moisés. Ele espera ali acabar os dias dos pães asmos, como diz no verso 6. E agora então é que ele festeja. Ele não festeja a Páscoa da antiga aliança. Ele festeja o primeiro dia da semana. Ele está em culto
com a igreja. Ele comemora a ressurreição do Senhor Jesus. O Senhor do dia havia mudado então o dia de culto do 7º dia para o 1º dia. Meus irmãos, no Novo Testamento, o 1º dia da semana é o dia de culto, porque eles sabiam que Cristo havia ressuscitado nesse dia. Nós temos alguns textos que relatam isso. Abra sua Bíblia em Mateus 28. Mateus 28, 5 e 6. O verso 1 antes diz: no findado sábado, ao entrar o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Agora no verso 5, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscar Jesus, que foi crucificado, ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Isso está também em Lucas 24, o mesmo relato, de 1 a 3. O que esses irmãos estavam fazendo aqui? Eles estavam ajuntados, se lembrando da ressurreição do Senhor Jesus e cultuando. É exatamente isso que faziam aqueles discípulos juntos, quando Jesus então chega. E eles então, 7 dias depois, uma semana depois, eles estão mais uma vez ajuntados. E eles cultuam o Senhor. Mas, meus irmãos, isso está registrado não apenas no Novo Testamento. Isso também está registrado nos escritos da igreja que viveu aqueles dias. Eles chamavam o 1º dia da semana de dia do Senhor, como nós falamos hoje. E está registrado que era o dia em que eles se reuniam para cultuar ao Senhor. E era exatamente isso que então Paulo estava fazendo com aqueles irmãos. Isso acontecia no Novo Testamento e daí em diante. Mas no Antigo Testamento, embora o dia de festa fosse o 7º, o 1º dia já estava lá. Abra sua Bíblia em Lucas, aliás, em Levítico 23. Levítico capítulo 23. Veja o que diz no verso de número 4. São essas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado, no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia. No 1º dia, tereis santa convocação, ajuntamento solene, culto naqueles dias. Não no 7º, mas no 1º. No 1º dia, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis a oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Se você fizer um exercício e depois ler em casa a festa de Pentecostes, a festa aqui das primícias, você verá que aparece não apenas o 7º dia, mas o 1º e o 8º dia. Eu, ensinando aos catecúmenos, uso uma analogia. É como se você estivesse viajando e você está subindo. É uma estrada que é íngreme. E lá em cima você vê um monte. E você continua então viajando, subindo a estrada. Na região de Minas, isso é muito comum. Essas estradas íngremes. Então você continua subindo e você percebe que existe um outro monte
atrás daquele que você viu. Então não é mais um monte, são 2 montes. Mas você percebe que o primeiro monte é maior do que o segundo, mas você continua a estrada. E lá em cima você percebe que na verdade o segundo monte é maior do que o primeiro. Perceba, a pergunta é: quando você avistava o primeiro monte, no pé da estrada, o segundo já existia? Ele já existia, mas você não conseguia ver. Assim, irmãos, nós usamos essa comparação para falar do 7º dia na antiga aliança e do 1º dia nos nossos dias. Desde lá, eles já tinham o 1º dia e o 8º dia, que é a mesma coisa. Afinal de contas, a semana são 7 dias. Para comemorar, para se ajuntar, para ter santa convocação. Mas era o 7º dia que estava em evidência. Mas eis que vem o Senhor Jesus na plenitude dos tempos. E Ele revela a intenção do Senhor por detrás de todas aquelas ordenanças. Não era apenas que comemorássemos a criação. Era muito maior. Era que comemorássemos a ressurreição do Senhor. Alguém já disse que criar o mundo do nada é uma grande obra, que só Deus pode fazer. Mas criar o homem, fazê-lo nova criatura do inferno, é uma obra muito maior. E é exatamente isso porque a igreja se reúne no 1º dia da semana, e não mais no 7º dia. É por isso que eles estão aqui festejando o dia da ressurreição. Meus irmãos, nós vemos vários tipos de ajuntamento de pessoas na Escritura. Naqueles dias, não apenas as pessoas se ajuntavam para o culto, elas se ajuntavam para reuniões jurídicas e outras mais. E é interessante entender o ajuntamento do povo solene como uma reunião também. A palavra que nós vimos no último sermão, que está aí no versículo 41, quando diz dissolveu a assembleia, essa palavra assembleia é eclesia, é congregação. E é interessante olharmos para essa palavra, porque em certo sentido a reunião do povo de Deus, ela é semelhante a outras reuniões que nós temos nos outros dias da semana. Nós precisamos de iluminação, de assento, marcar horário. É uma reunião real, humana, onde uma pessoa fala e os outros precisam ouvir. Não é uma coisa que acontece, coisas que você não consegue explicar, coisas mirabolantes. É uma reunião real. É uma reunião, digamos assim, social, humana. É uma eclesia, é uma assembleia. Mas em outro sentido, ela é uma reunião como nenhuma outra qualquer. Porque aqui nós temos a presença especial daquele que venceu a morte e o pecado. Ele está conosco. Era isso que Paulo estava fazendo com aqueles irmãos, reunidos, diz o texto, com o fim de partir o pão. Paulo devia seguir viagem, mas ele exortava e prolongou-se o discurso até meia-noite. Meus irmãos, Paulo partiu o pão, já passamos por Atos 2:42, quando essa palavra, essa expressão, era uma forma que eles tinham para se referir, inclusive à ceia do Senhor. Mas não somente a ceia do Senhor, há uma festa de comunhão que eles faziam depois, chamada de festa ágape, que era comum. Era isso que eles estavam ali fazendo, com esta finalidade eles estavam reunidos, mas diz o texto que Paulo estava pregando. E ele diz que prolongou. Lucas registra que ele prolongou o discurso até a meia-noite. Quando Lucas registra isso, nós devemos entender que Paulo não tinha o costume de pregar tão longamente assim. Ele prolongou o discurso. Alguma coisa aconteceu, algum assunto Paulo tratou, que ele percebeu a necessidade, guiada pelo Espírito Santo, de estender o sermão. Ele prolongou o discurso.
certamente ele falava do reino de Deus. Era sobre isso a pregação de Paulo. Nós já vimos isso em alguns sermões anteriores. Então o sermão de Paulo argumentava sobre o reino. E ele então se demora até a meia-noite. Meus irmãos, aquele lugar estava cheio. Não era à toa que Eutico estava sentado na janela, era porque não tinha lugar. Estava cheio até a meia-noite. Paulo pregava o Evangelho. O próprio apóstolo Paulo. Não olhe para Eutico como alguém que não dava atenção ao sermão. Seja mais compassivo com ele. Perceba, se Eutico não quisesse ouvir o sermão, ele teria levantado e teria ido embora. Eu vou dormir, é melhor. O que é que eu estou fazendo aqui até essa hora da noite, vendo esse homem falar? Já deu, já está na hora, eu já entendi. Se você não tem noção, Eutico já teria ido embora. Mas ele permaneceu lutando contra o sono. Era hora de dormir, era meia-noite. Mas guiado pelo Espírito Santo, Paulo pregava. E Eutico percebeu a necessidade de continuar ali, ouvindo a palavra. Mas eis que ele cai. Não é uma queda qualquer. Ele cai do terceiro andar. Diz o texto que no verso 9, um jovem chamado Eutico, que estava sentado na janela adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, cai do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Lucas era o médico. É ele quem escreve, inspirado pelo Espírito Santo. Certamente, aqueles que eram entendidos, até mesmo Lucas, provavelmente tenha se aproximado de Eutico para perceber, aferir ali os batimentos. Nós não sabemos exatamente, o texto não nos diz, mas o fato é que Eutico morreu. E eles perceberam isso. No meio do sermão, alguém morreu. Meus irmãos, que tristeza. Que fato para marcar a passagem de Paulo por aquela cidade. Ia ficar marcado. O apóstolo Paulo, aquele que pregou e matou Eutico, ficou no currículo de Paulo. Paulo, você deveria ter mais bom senso e diminuir o sermão. Agora isso está na sua história. Paulo desce até lá. E ele então ressuscita Eutico. Meus irmãos, o Senhor é sábio em todas as suas obras. Ele é sábio, inclusive, quando momentos de dor, inclusive até mesmo de luto e de morte, como essas, mortes inesperadas. Quem esperava que Eutico caísse e morresse? Mas o Senhor está por detrás disso. Paulo vai até lá. E o que ele faz? É exatamente o que Eliseu e Elias fizeram. Se você depois abrir a sua Bíblia em casa, em 1 Reis, capítulo 17, verso 17 a 24, e depois em 2 Reis, capítulo 4, 27 a 31, você irá ver isso. É interessante que quando uma mulher vai até Eliseu, lá em 2 Reis, então Eliseu diz ao seu moço, vai. E ela diz, não, eu não vou. Eu não vou com esse homem. Eu vou com o Senhor. Porque o Senhor é o homem de Deus para ressuscitar o meu filho. E é assim que acontece. Vai Eliseu no meio do caminho. Eliseu até dá o cajado para o seu moço. Ele chega lá, perto do filho da mulher, mas ela não ressuscita. Porque o poder de Deus estava em Eliseu para ressuscitar aquele homem. Assim, o poder de Deus está com Paulo para ressuscitá-lo. Assim como Deus fez o filho daquela mulher morrer para revelar o seu poder, a sua sabedoria, a sua misericórdia, assim também acontece nesses dias.
foi isso que aconteceu lá em Marcos 5,36, quando o próprio Senhor Jesus ressuscitou e disse: Tabita, Tabita, talita cumi. Eu te ordeno, levanta-te. Porque Deus permitiu que um momento tão glorioso, o momento da pregação, fosse marcado por uma cena tão forte de morte? Meus irmãos, se não fosse a morte de Eutico, também não ficaria na história que Paulo ressuscitou o morto. Não apenas isso, não ficaria na história daqueles irmãos que eles foram grandemente confortados. É isso que diz o texto. Paulo partiu. Paulo não estava tão preocupado com o seu sono. Depois que eles têm o momento da ceia, Paulo ainda prolonga o discurso até o romper da alva. Nos nossos dias, o ministro abre um texto, 1 Coríntios 11, lê, fala algumas palavras, poucas palavras, na verdade. Mas depois de pregar, Paulo parte o pão e ainda fala até o romper da alva. Diz o verso 12 que depois que ele partiu, então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Meus irmãos, que texto maravilhoso. Como o Espírito Santo trabalha aqui, consolando ou confortando, é a mesma coisa. O seu povo em meio à tribulação, à perseguição, e também em meio a momentos de grande dor. Mas que aplicações nós temos para as nossas vidas? Em primeiro lugar, busquemos, meus irmãos, a maior glória naquele que já veio e voltará, que é o Senhor Jesus. Nós vemos hoje uma ânsia muito grande por pessoas querendo experimentar milagres. Eu vinha no Uber agora para o culto. Eu acho que aquela rádio era de uma das igrejas que tem o slogan "Pare de sofrer". E então dizia o locutor: você vai ter o que você precisa. Uma mulher contando o testemunho de que ela precisava tanto de um trabalho, de uma carteira assinada, e ela conseguiu esse trabalho. Outros estavam doentes. Perceba, essas coisas são contadas como se fossem as maiores coisas que Deus pode fazer, quando na verdade elas são tão pequenas, comparadas àquilo que Deus faz, o Espírito faz em nós, fazendo-nos conhecedores de que Ele nos curou de nossos pecados, Ele nos salvou eternamente, e que nada, jamais nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Como esse frenesi por milagres, por curas, não que não devemos orar por isso, não que Deus não esteja interessado em fazer isso, curar aqueles que estão enfermos aos nossos lados. Mas esse frenesi tão exacerbado por curas e experiências do tipo, meus irmãos, certamente é uma obra do enganador para fazer com que as pessoas não busquem a Cristo e a sua salvação. Busquemos a maior glória que está em Cristo. Ele é o que de maior pode nos acontecer. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação. Esse é um dia de festa para você? Quando vai chegando o final da semana, o seu coração começa a ficar mais animado. Quando você lembra que estará diante do Senhor, no culto, com os irmãos. Você lembra que este não é um dia meramente de não poder fazer isso, não poder fazer aquilo e não poder fazer aquilo outro.
Mas este é o dia da festa da ressurreição. O dia em que aquelas mulheres foram ao túmulo. E o anjo disse: o que vocês estão buscando? Ele ressuscitou, como ele havia dito. Ele não está mais aqui. Meus irmãos, como esse dia precisa ser mais amado pela igreja. Quantas coisas nos acontecem aos crentes, e que para eles são motivos para que eles faltem o culto. É bem verdade que há motivos lícitos, motivos de doença, como temos muitos entre nós. Há muitos doentes em nosso meio nesses dias. Irmãos que de fato gostariam de estar aqui, mas não puderam, pela providência do Senhor. Mas há outros motivos que são colocados, que não fazem jus a glória desse dia. É preciso perceber mais da glória dele. É preciso perceber mais do poder daquele que não está mais na cruz, não está mais no túmulo. Ainda falando do dia do Senhor, uma subaplicação, poderíamos assim falar: tire proveito de sermões longos. Meus irmãos, de fato, é o Espírito Santo quem fala, pela boca de vasos de barro, pecadores como vocês, nem nada melhor. Mas por vezes, o sermão que foi preparado, o sermão que está ali, bem preparado, bem claro, ele toma proporções diferentes daquilo que se pensava antes. Isso não é um descontrole do pregador ou algo do tipo. Às vezes pode acontecer, mas é bem verdade que aquele que é o Senhor da pregação, ele pode trazer insights que precisam ser falados, palavras de pessoas que estão passando por situações difíceis, que precisam ser ditas. E é preciso fazer como Paulo, prolongar o sermão. Quando isso acontecer, não fique chateado com o pregador. Não pense em levantar logo, faça como Eutico. Se você estiver com sono, fique em pé ali na porta. Faça alguma coisa, mas continue, lute para ouvir. É o Senhor quem fala. Ainda que você fique sentado, não seja indiferente. É Cristo quem está falando. Leve isso no seu coração. Mas em terceiro e último lugar, seja grandemente consolado. Como vai a tua força no caminho do Senhor? É bem verdade que os crentes, ainda que eles não tenham motivos, por vezes eles andam fracos, eles andam desolados, desconsolados. E nós precisamos então ouvir aquilo que pode nos trazer e dar esperança. Como disse Jeremias: como vai o teu ânimo e a tua força no Evangelho? Talvez você esteja se rastejando e chegou até aqui pela graça do Senhor. Você precisa, meu querido e minha querida, olhar para esse texto de Efésios 3,17. Da sua Bíblia lá. Paulo escreve à igreja em Éfeso, aqueles a quem ele havia confortado e se despediu. E ele escreve, ele diz assim, no verso 17: habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. É Cristo, pela sua palavra, que nos faz fortes. Você precisa se apegar à palavra dele. Você não pode largá-la.
Como está o seu relacionamento com a Escritura? Como você tem lido ela? Você tem lido ela? Ou já há algum tempo você já a deixou? E se você tem lido, como você lê? Como um livro que você estuda para fazer provas? Ou um documento que você precisa descobrir algo importante? A pergunta é, você lê consciente de que são as palavras do seu Salvador? De que Ele está ali falando com você? E que Ele te fortalece? Meus irmãos, a palavra de Deus é viva. E ela é eficaz. E é através dela que nós somos confortados, fortalecidos. Que proveito você tem tirado dos momentos de dor que você tem passado? Ou do momento de maior dor que você já passou na vida? Aqueles irmãos viram Eutico morto. Ele foi levantado morto. Mas eles tiraram um grande proveito daquela morte. Eles foram grandemente confortados. Que proveito você tem tirado dos seus momentos de dor? É bem verdade que nós, muitas vezes, só conseguimos enxergar dor e sofrimento e não conseguimos enxergar a mão sábia, poderosa do Senhor, operando em nós, nos tratando naquilo que nós precisamos ser tratados, nos desmamando deste mundo que já está com sua data de validade próxima. Meus irmãos, o Senhor nos envia doença, morte, desemprego e tudo mais, para que nós tiremos proveito. Você tem apenas sofrido? Não é isso que Deus quer. Ele não é mau. Você precisa ver a mão do Senhor por detrás, o seu poder. E assim não é que você irá sair sorrindo e pulando necessariamente. Não. Mas você sairá confortado para enfrentar o que você tiver de enfrentar. Em último lugar, ainda sobre o consolo, é o Espírito Santo que nos consola quando nós precisamos nos despedir de irmãos queridos. É isso que Paulo faz. Aliás, o Espírito faz através dele. Ele precisa se despedir. Ele chama os irmãos de Éfeso, conforta-os e se despede deles. É um momento de dor, é um momento de lágrimas, mas o Espírito Santo nos conforta. Ele continua conosco. E Ele continua com os que vão partir também. Ele está em todo lugar. Ele conforta o seu povo. Em meio à perseguição. Em meio a momentos de dor. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos encoraje através desse texto. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar, meus irmãos. Bendito Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. O Senhor, ó Deus, tem grande conforto e consolo para o Seu povo. É a menina de Teus olhos. Pecadores, sim, mas aqueles a quem o Senhor tem grande amor. Aqueles a quem o Senhor nunca deixará. Ó Senhor, obrigado porque isso só é possível por causa de Cristo Jesus. Aquele que foi abandonado em sofrimento na cruz, ainda que por um tempo, para que nós possamos ser consolados em momentos de dor, para que nós possamos ouvir em nossas almas: eu estou convosco. Obrigado, Senhor, por Cristo, pelo Espírito que só veio
porque ele subiu aos céus. Em nome dele é que nós oramos. Amém.